E meus amores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim falar sobre o pedido de desculpas do Justin Timberlake para Britney e para Janet Jackson. Na verdade, eu vou falar mais da situação do Justin com a Britney e a minha opinião a respeito disso, né, desse pedido de desculpas dele, do que da Janet, porque a Janet não é uma artista que eu acompanho muito, mas quando eu falar sobre a minha opinião do que ele escreveu para Janet e para Britney, vale também para o que ele escreveu para Janet, o que eu acho disso tudo. Tem um vídeo do meu amigo Dan, que ele fala sobre também pedir desculpas do Justin pra Britney e pra Janet, e ele explica melhor a situação da Janet Jackson. Então eu acho muito melhor vocês darem uma olhada nessa questão do pedir desculpas do Justin envolvendo a Janet, do vídeo do meu amigo Dan. Eu vou deixar o link aqui no box de informações. A respeito do pedir desculpas do Justin pra Britney, eu já vou falar de início pra vocês que eu não achei genuíno de maneira nenhuma. Pra mim, eu achei foi muito curioso ele vir pedir desculpas depois de 20 anos por tudo que ele fez, depois que o nome dele apareceu no documentário e ele foi exposto. Porque desde o término do namoro dos dois, a única que foi exposta, que tinha sido exposta nessa situação toda, foi a Britney, né? Inclusive naquela entrevista que o Framing Britney Spears do New York Times mostrou, é uma entrevista com a Diane Sawyer, se eu não me engano o nome dela. Eu vi essa entrevista na época e eu fiquei muito assim incomodada com o fato de que eles estavam perguntando as coisas para Britney como se a Britney fosse a responsável por tudo, como se o Justin fosse um santo, um homem traído, um homem mal amado, um homem que, ai meu Deus, a mulher era muito má comigo. Então assim, desde aquela época existia esse desconforto e ele começou assim, após o término, ele não perdeu tempo em querer mostrar que quem estava errada na história era a Britney. O que ficou assim, pra mim ele ficou meio que falando sozinho, foi porque a Britney ela não respondeu a essas acusações dele. Ela não respondeu, ela não falou sobre isso em nenhum programa de televisão, ela não escreveu sobre isso. A única coisa que nós temos, que a gente acredita que envolve um pouco dessa questão do término deles, foi a música de Everytime, que a Britney escreveu, e não tem uma letra agressiva, como Cry Me a River tem. Então, assim, eu lembro que na época eu acompanhei, que eu já tô velha, eu acompanhei direitinho. O que me incomodou demais foi, parece assim, que tava numa corrida para ver quem tava certo, quem tava errado, quem ia ficar com o papel de vítima, quem ia ficar com o papel de culpado, e a Britney ficou com o papel de culpada. A mulher ruim, a mau caráter, ele é um homem de família, um homem maravilhoso, por que a Britney fez isso, por que ela deixou ele, né? Entre outros discursos machistas que a gente viu por aí, assim, aos montes, na época. Então, com essa entrevista, né, a Britney ficou até emocionada também, depois de ouvir essas certas acusações, né, sutis de você o feriu muito, você fez isso, você fez aquilo, e ninguém querendo olhar o lado dela, apenas só o lado do homem traído, ferido e sei lá. O Justin veio a público falar, né, depois de 20 anos sobre isso. O que é curioso é que ele fez a música Cry Me a River claramente para ela, uma letra bem explícita, fez questão, todo mundo conhece esse clipe, fez questão de colocar no clipe uma atriz que parecia com a Britney, porque a Britney usava aquelas boininhas, e ficou assim uma mensagem super clara. Sem falar que já teve alguns outros shows que ele fez durante a turnê, eu não sei direito se foi turnê ou não, mas foram apresentações que eu vi, que ele canta Cry Me a River, ele muda um pouco a letra, ele fala, não sei, ele coloca beat numa música, tem uma que ele cantou depois Amy Winehouse, Rehab, então assim, atitude de homem babaca e de homem que não sabe lidar com o fim do término, ou não sabe lidar com as coisas da vida e tem que expor a mulher para se sentir melhor. Eu não estou dizendo que eu não acredito numa evolução da pessoa, não estou falando que o Justin hoje em dia é a mesma pessoa que ele era lá atrás, até porque eu não conheço. Mas o que eu vejo dele é que eu não senti genuíno, justamente por ter demorado tanto tempo, justamente por ter falado no assunto apenas depois que esse documentário apareceu, justamente porque aparece o nome dele, aparece a voz dele e a imagem dele. Para mim foi muito mais um pedido de desculpas para ter um controle da imagem dele, para isso não
sujar o nome dele do que de fato um pedido de desculpa genuíno. Não estou aqui querendo disseminar ódio em relação a ele, ou falar para os fãs da Britney odiarem ele. Eu acho que cada um sabe o que é melhor. Eu, particularmente, não acredito nessa desculpas dele. Achei, assim, pobre, assim, fraco aquele início de... porque eu vi as hashtags... Nossa, e eu queria dizer que eu sinto muito que naquela época... Claro, naquela época, ele pode ter sido um cara, sei lá, novo, imaturo, que não soube lidar bem com as coisas. Sim, mas existem consequências. Existem consequências das coisas que a gente fala e quando a gente fere o outro, né? A gente não pode achar que por a gente ter inexperiência, aquilo ali, quando a gente pede desculpa, aquilo ali anular. E eu não tô falando de uma coisa que aconteceu ontem, mês passado, 2 anos atrás. A gente tá falando de coisa de 20 anos atrás. Uma coisa é quando a pessoa tem algum problema com a outra, passa-se algum tempinho, um tempinho que eu acredito, para poder ter um pouco de, pelo menos de remorso, ou se sentir mal, e peça desculpas. Mas não foi o que aconteceu. Eu não acredito que demorou 20 anos para esse homem evoluir dessa forma, e mesmo assim não colocou a cara num vídeo, não fez um vídeo no Instagram, sei lá, não deu uma entrevista por telefone, foi apenas um post. Muita gente acha que não foi ele que escreveu, isso eu não sei, isso eu realmente não sei. Mas eu achei o início do texto bem pobre, falando que por ele ter visto as hashtags e a relação do documentário, ele resolveu vir a público pedir desculpas. Então, assim, 20 anos depois que você sente muito, 20 anos depois que você teve maturidade para poder admitir seus erros. Bom, em termos de pedir desculpas, eu não acredito. Não acredito no pedir desculpas dele, mas eu não acho que a gente tem que ficar disseminando ódio, ou ir lá no Instagram dele xingar ele, ou fazer esse tipo de coisa. O que eu vou fazer, o que eu geralmente sempre fiz, não gosto de consumir a música dele mais. Não gosto. Não estou dizendo para vocês fazerem isso, eu acho que cada um sabe de si. Se você... Tem gente que acredita que a resposta dele, que o pedido foi genuíno, que bom. Eu não tô aqui para mostrar que a minha opinião está certa e a sua está errada de forma nenhuma. Cada um faz o julgamento que achar melhor, né? Tem a opinião que achar melhor. O importante é a gente não disseminar o ódio nem pro artista e nem para as outras pessoas que discordam da nossa opinião. Eu, particularmente, fã da Britney, não acredito nisso, justamente pelo que aconteceu. Eu acho que se ele tivesse tido realmente um amadurecimento, eu não entendo por que demorou 20 anos. E bem curioso esse amadurecimento ter vindo quando o nome dele foi citado no documentário. Tem gente também falando, acho que teve uma comediante, nem sei o nome dessa mulher, que falou mal da Britney, né, assim, fez umas brincadeiras bem babacas e baixas em relação à Britney, né, porque ela tava passando por aqueles problemas no VMA 2007. E ela agora vem pedir desculpas pra Britney, falando que tem muitos fãs, muita gente me pedindo pra pedir perdão. Eu acho assim, gente, depois de tanto tempo, assim, o mal já foi feito, a coisa já aconteceu. Demorar esse tempo todo, eu também não acredito que seja um pedido de desculpa genuíno. Eu acho que é muito mais por pressão do que uma coisa que vem do coração da gente. Pelo menos é o que aliás, que vem do coração desses artistas, né, dessas pessoas. Eu não acho genuíno. Nenhum pedido de desculpas eu achei genuíno até agora. Mas eu confesso que eu estou amando ler e ver várias celebridades vindo a público pedir perdão pra Britney, porque eu acho que é o mínimo que isso tinha que acontecer depois de tudo que ela passou. É só ver o Framing Britney Spears, o documentário. Eu não sei onde vocês podem achar para baixar. Eu sei que o Britney Online o site do Peru, se eu não me engano, Britney Online é do Peru. Ele disponibilizou no canal, no site deles. Acho que tem como baixar com legenda, depois vocês dão uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link aqui do Instagram deles. Vocês dão uma olhadinha lá, que eu realmente não sei. Eu vi foi por streaming e depois eu baixei de algum documento que me mandaram, mas ele tá sem legenda, ele tá todo em inglês. E as pessoas começaram, talvez, a ter mais consciência depois do documentário. Sim, assim, eu não vou dizer que eu estou, assim, aliviada em ver que o documentário tá tendo uma repercussão interessante, porque, assim, tem vários artistas de peso que estão dando apoio para Britney. Tem até a
Sarah Jessica Parker, né, que faz o Sex and the City, ela fez hashtag Free Britney, a Courtney Love, tem vários artistas que estão, assim, dando apoio para Britney, Sam Smith, a vocalista do Paramore, como é que fala? A diretora do documentário é uma pessoa bastante estudada, ela tem uma experiência muito boa, é uma profissional séria. Então, assim, isso está sendo muito legal, porque tá de fato dando uma pressão, né, em relação a um desfecho favorável para Britney, em relação a questão da conservadoria, e ao mesmo tempo fazendo as pessoas enxergarem que não só a questão da saúde mental é importante, mas como essa questão também, como pega outras questões, ainda mais envolvendo mulher na indústria, como o machismo, como a questão de achar que por ser mulher, né, aquela mulher não presta porque tá com a roupa assim, tá com a roupa assada, que a gente, né, assim, a Britney sempre foi alvo disso também. E é interessante trazer isso para discussão e mudar esse discurso, principalmente dentro da mídia, que o tratamento dos homens é diferente do tratamento das mulheres. O pessoal citou o Michael Jackson quando eu falei do Framing Britney Spears. Claro, o Michael também sofreu demais. E se vocês lembrarem, eles também falavam muito da questão da sexualidade do Michael, né? A gente achava que ele era gay, que não sei o quê. Uma falta de respeito imensa. E isso pelo tamanho do artista, né? Um artista, assim, talentosíssimo, grandioso, ajudou milhões e milhões de pessoas ao longo da carreira dele. A carreira dele é brilhante. Então, realmente aconteceu com o Michael, mas vocês podem perceber, assim, que é diferente essa questão aconteceu com o Michael e está acontecendo com a Britney, porque são dois artistas imensos, são dois artistas muito grandes. Aí vocês pegam outro exemplo, agora hoje em dia, que foi aquela vocalista, uma das vocalistas do Little Mix, né? Que saiu por causa da pressão, que tinha gente chamando ela de gorda, de feia, que ela devia se matar. Eu não vejo isso acontecendo em boy band, por exemplo. É isso que eu quis dizer quando eu disse da Britney, né? Que a mulher, ela sofre muito mais na indústria. Ela é sexualizada o tempo inteiro por conta dessas questões. A gente tá aí, o Justin, assim, né, assim, depois do término do Justin da Britney, vocês podem pegar entrevistas, a Britney não fala mal dele, a Britney não ataca ele de maneira nenhuma, a Britney deixa o relacionamento dela com o Justin preservado, uma coisa reservada dos dois. Quem resolveu escancarar tudo e faltar com respeito absurdo com a Britney foi o próprio Justin. Então as consequências estão aí. Eu acho que é direito dos fãs da Britney também não querer acreditar nele, não dar credibilidade para as coisas que ele falou. Eu, particularmente, não acredito. Não acho que isso aí foi de coração mesmo. Um texto qualquer um escreve, coloca lá no Instagram e acabou. Via hashtag, tô aqui, ai meu Deus, me arrependi. Achei paia demais. Eu acho que o mínimo que eu esperava dele era pelo menos um vídeo, já que ele se sente tão mal pela Janet e pela Britney também. Então, assim, vim falar sobre isso, mas sempre lembrando pra gente não disseminar o ódio, viu, contra nenhum artista. E eu não acho que os fãs da Britney, que não acreditam no discurso do Justin, são fãs tóxicos. Eu acho que cada um tem direito de acreditar ou não, porque teve gente falando, que a gente tem que espalhar o amor, o carinho, igual a Britney sempre quis. Claro, mas eu também tenho, assim, o fã, ele também tem o direito de não acreditar, de não querer validar aquilo e achar que aquilo ali não é genuíno. Isso não é ser tóxico. Isso também é a minha percepção, é a percepção de cada um. O que não vale é ir lá xingar e demonstrar ódio gratuito e nem brigar com outras pessoas ou com outros fãs por ter opinião diversa, né? A gente tem sempre que manter o respeito e saber dialogar, né, direitinho. É isso, gente. E então não acreditei nesse pedido de desculpas dele, acho que foi muito tarde e achei muito curioso ter vindo assim, dessa maneira, tão arrependida, depois que o nome dele apareceu no documentário. Por que ele não falou sobre isso quando ela lançou o For The Record? Né? Enfim, quem tem que perdoar ou não é a dona Britney, o que ela achar que ela deve fazer. A gente tá aí pra dar suporte pra ela, mas eu particularmente não acredito nessa narrativa dele. Acho que foi muito fácil, muito cômodo. E é só vocês pegarem, gente, durante o término, como foi o processo para Britney e para o Justin. Me falem se ele foi atacado. E muitas mulheres vão concordar comigo quando, após que vocês se sentiram mal
Na época eu ouvi a entrevista, na época, quando saiu, o Justin falando, o pessoal na rádio perguntando, e aí, você comeu a Britney ou não comeu? E ele riu, falou, ai, não sei, não vou falar sobre isso, claramente ele queria falar sobre isso, que ele tava rindo, ele fez um clipe sobre isso, ele lançou como single, e ele falou, não, tudo bem, eu comi. As mulheres, acredito que vão me entender quando quando viu essa entrevista, se sentiu mal, porque é uma coisa, infelizmente, muito recorrente também até os dias de hoje. Por isso eu não compro esse discurso dele. Bom, é isso. Deixem nos comentários o que vocês acharam sobre esse pedido de desculpas do Just. Lembrando, né, gente, de sempre manter o respeito, não só pela minha opinião, mas pela opinião de outras pessoas que comentarem aqui embaixo, sem precisar xingar os artistas, sem precisar xingar também quem tá debatendo, quem tá conversando, tá bom? Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo.